Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Penso que estamos em condições de dar início a esta nossa reunião. Quero cumprimentar em nome da Subcomissão da Igualdade e em nome do Grupo de Trabalho da Parentalidade, coordenado pela senhora deputada Clara Marques Mendes, a disponibilidade que tiveram para estar hoje connosco aqui, para vos ouvirmos, dado que têm uma grande experiência acumulada sobre questões de desigualdade ao nível empresarial. Portanto, agradecer a disponibilidade para nos darem os vossos contributos relativamente a esta matéria. Nós tínhamos hoje uma audição de um conjunto de peritos e peritas, eram 5, portanto, neste momento temos apenas o Dr. Mário Parra da Silva, Presidente da Associação para a Ética Empresarial, e a Dra. Anabela Pereira da Silva, ex-Presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias. A professora Maria do Rosário Palma Ramalho disse enviar o contributo por escrito. A professora Sara Falcão Casaca e a professora Virgínia Ferreira, como também integram associações não governamentais que vão ser ouvidas, vêm na qualidade de peritas, obviamente. As pessoas são ao mesmo tempo, participam nos movimentos associativos, mas não deixam de ser quem são. E, portanto, vêm mais na qualidade de pertencentes a organizações não governamentais que representam e, portanto, consideraram não fazer sentido virem 2 vezes. Assim sendo, vamos dar início a esta nossa audição sobre 4 diplomas, a proposta de lei do Governo sobre desigualdades salariais, temos também um projeto de lei do PSD sobre a mesma matéria e um projeto de lei do PAN e ainda uma resolução do PAN. As desigualdades salariais sabemos que persistem. A resolução é do PAN. Mas está na parte de baixo da parentalidade, não está na parte... Então... está aqui mal enquadrado, eu retifico, temos também um projeto de resolução do Partido Socialista que, por estar em matéria de parentalidade, não deixa de estar nas desigualdades salariais. Às vezes esta separação nem sempre é fácil, porque a zona de fronteira daquilo que os separa e daquilo que os integra é muito ténue. Portanto, teremos então 5 diplomas em apreciação. Eu passaria a palavra à Dra. Anabela Pereira da Silva, ex-presidente de uma associação que muito fez pela afirmação da igualdade de género no mundo empresarial, ex-presidente da Associação Portuguesa de AP de Mulheres Empresárias. Exato. Doutora Anabela, faz favor. Aqui. Boa tarde, saúde a todos os presentes. Agradeço, como é óbvio, às 2 presidentes da Comissão e da Subcomissão o estar aqui convosco. No entanto, não tenho muito a acrescentar ao vosso trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto, como digo sempre, é que eu não sou jurista, a minha formação de base é economia e a minha experiência é empresas e, portanto, tenho uma visão talvez um pouquinho ao lado. A minha primeira preocupação quando olhei para estes diplomas foi não sobrecarregar as empresas do ponto de vista burocrático com mais peso, porque se nós pensarmos em grandes e médias empresas, nós não nos podemos esquecer que o tecido económico português é essencialmente constituído por pequenas empresas, cerca de mais de 90% do tecido económico português. E, portanto, quando vemos estes diplomas, temos que perceber que há documentos que se estendem a todas estas empresas e outros que não. Isto porquê? Porque eu tentei ver se era possível, e deixo já isso aqui como uma primeira nota, no balanço social que as empresas têm que apresentar todos os anos, se era possível trabalhar ou não os indicadores que já existem sobre os recursos humanos, de forma a que se pudesse ou não tirar alguma informação sobre discriminação salarial. São trabalhados vários conceitos já ao nível do balanço social, entre eles a massa salarial, que talvez possa haver aqui, feito por alguém que domine bem estas matérias, um ou outro indicador novo ou aproveitando os que já existem para que pudéssemos ter à disposição informação sobre a empresa e se existe de facto ou não uma prática de discriminação salarial. A outra proposta que eu gostaria de deixar aqui e que penso que é importante é que
no meu entender, para que esta proposta de lei, que é apresentada pelo PS e que eu acho que em grande modo contempla a do PSD e a do PAN, parece-me a mim, numa leitura ampla, obrigatoriamente esta proposta tem que ter alguma coisa que o PAN apresenta mais à frente, que é como é que isto vai, quem é que vai ser este motor? A função pública como o setor público, como é lógico. Se assim sendo, pergunto-me se não seria possível também englobar nesta proposta a questão dos concursos públicos. Agora, quando se diz, como o PAN, que é um documento que prove que não existe discriminação salarial, é pouco, é vago, não tem que ser qualquer coisa muito mais concreta e, portanto, ao nível dos indicadores, eu julgo que era necessário trabalhar sem sobrecarregar as empresas para que pudesse haver alguns indicadores nesse sentido. Daí também faço a ponte para a questão das certificações das empresas, certificações ao nível das ISOs, em que não é possível uma empresa ser certificada se tem uma política de discriminação salarial. Não é possível uma empresa ser certificada se não cumpre as normas de higiene, segurança e saúde do trabalho. Mas a verdade é que elas são e estão certificadas. Portanto, penso que um papel pedagógico junto às entidades certificadoras e das entidades consultoras, no sentido de que estas práticas sejam de facto observadas, seria uma mais-valia, e aqui apelo ao papel pedagógico, assim como a publicação, que é também aqui referida, pelo menos de um manual que pudesse ajudar as empresas a fazer uma análise criteriosa de conteúdos funcionais e depois remuneratórios, sem enviesamento em função do sexo dos trabalhadores ou do género dos trabalhadores. Eu faz-me um bocadinho de confusão, mas pronto, deixo ficar aqui a minha dúvida metafísica, como sempre. Há aqui uma outra questão também que eu tomei aqui nota e que gostaria de referir aqui, que é o seguinte: eu julgo que, caso este diploma seja publicado, e com o qual na sua generalidade eu concordo, sem dúvida nenhuma, não vai lá com boas intenções, já deixei de acreditar nas boas intenções. A questão que eu ponho aqui que é falar, não me lembro agora se pelo diploma do PSD, se pelo diploma do PAN, penso que é pela resolução do PAN, no reforço dos meios da Autoridade para as Condições de Trabalho. Eu penso que não é só aí, a CITE também, porque a CITE será chamada a responder a uma série de questões sobre a discriminação salarial e que os meios também nós sabemos que são curtos. Portanto, fazer a publicação do decreto sem que as duas entidades que no terreno são obrigadas e são chamadas a responder sobre as questões que se possam colocar na prática sobre a discriminação salarial das empresas, tem que ter quadros reforçados, porque senão estar a fazer o diploma e depois nada disto ter uma sequência lógica, no meu entender, não faz sentido. E mais vale, no meu entender também, na minha opinião, esperar algum tempo e, quando ele for publicado, haver as condições de facto para que ele tenha êxito no terreno e não seja mais uma legislação que saiu e que depois não tem uma correspondência no terreno. A outra nota que eu tomei aqui também relativamente a estas questões, e não vou estar aqui de forma nenhuma a falar sobre o diploma, com o qual eu concordo, acho que inclusivamente eles são bastante abrangentes. Achei muito interessante a resolução apresentada pelo PAN, porque tem de facto a ver depois com a prática e com a executabilidade daquilo que nós legislamos. Estas são fundamentalmente as questões que eu coloco. À partida sei que vai ser muito difícil, porque a discriminação muitas vezes não está na parte remuneratória, mas sim direta, mas sim nem indireta, que é difícil de avaliar. E, portanto, temos que ter a noção de que não é fácil. Ao saber que existem já vários países da Europa que têm, por si, os manuais que ajudam a essa leitura e que têm já um trabalho feito, julgo que se calhar nós poderíamos beneficiar bastante, não só do trabalho que está feito, como da própria experiência deles no terreno e do que é que de facto, como é que eles conseguiram implementar e com sucesso, e talvez possamos ultrapassar uma ou outra questão que tenha tido, não tenha tido tanto sucesso. Penso que, como costumo dizer sempre que tenho uma certa visão meio otimista, podemos
já que alguns vão mais à frente do que nós, então aprendamos com eles, porque de certeza absoluta que há alguma coisa de positivo nós vamos conseguir tirar. Em termos gerais é isto, portanto, a questão dos concursos públicos, a questão das entidades certificadoras, a questão de tentar ver se o balanço social pode ou não ser também um meio para nós podermos analisar a discriminação de uma forma mais fácil e sem grandes complicações nem mais horas perdidas para as empresas e depois, sobretudo, pensarmos que, ao começarmos pelas grandes e a seguir para as médias, estamos num universo muito reduzido de empresas. Então, tudo o que tem a ver com a parte pedagógica, os manuais, a implementação dos manuais e tudo isso seria muito importante se nós quiséssemos estender a empresas com uma dimensão menor. Em termos gerais é isto, se quiserem colocar depois alguma questão ou qualquer coisa que pensem que eu possa ser útil, estou inteiramente à vossa disposição. Muito obrigada. Obrigada, doutora Anabela Pereira da Silva. Eu daria a palavra ao doutor Mário Parra da Silva, também para uma intervenção, tanto possível, no quadro dos 10 minutos, embora com alguma flexibilidade, se for caso disso. Doutor, faz favor. É uma honra estar aqui. Já é a segunda vez que esta comissão me desafia para transmitir a opinião da APE e, portanto, já é um duplo agradecimento. É, de facto, uma honra para nós participarmos deste processo e também é um dever, porque o que nós fazemos nos impõe o dever de transmitir esta opinião. Nós, na APE, fazemos várias coisas. Uma delas é sermos o organismo representante em Portugal do Global Compact Network Portugal, portanto, das Nações Unidas, ou seja, a única agência das Nações Unidas voltada para as empresas. Eu sou o representante oficial. Aliás, na próxima semana estaremos em Buenos Aires numa reunião mundial dessa matéria. E, portanto, temos a responsabilidade de propagar para as empresas e de procurar que nas empresas sejam aplicados os ODS, a Agenda 2030 e os ODS, nomeadamente o ODS 5. Além disso, também para propagar este movimento da Agenda 2030 e dos ODS ao máximo, na máxima extensão da sociedade portuguesa, também fundámos a Aliança para os ODS, podem consultar na internet, onde está uma grande parte, mesmo uma grande parte da sociedade portuguesa está lá representada. Desde sindicatos a consumidores, entidades empresariais, câmaras municipais, organismos do Estado, está lá muitíssima gente. Na APE, bem, além disso, sou dos corpos sociais da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, portanto também tenho um contacto relativamente detalhado com o movimento empresarial. Na APE, de que aliás a Anabela Pereira da Silva também foi fundadora, na altura em que era presidente da APME, portanto nós conhecemos há muitíssimos anos, e no entanto eu acho que vou dizer coisas muito diferentes da Anabela, para repetir o que a Anabela disse, não estava aqui a fazer nada, não é? Portanto tenho que ir para outro caminho. Mas na APE o nosso assento tónico é ética. O que é que isto significa? Significa que nós não temos muita confiança na hard law, na lei que é emanada destas augustas paredes e edifícios, etc. Nós temos muita confiança na outra lei, naquilo que se chama internacionalmente a soft law. Então quer dizer que esta lei, do nosso ponto de vista, não é necessária, é muito importante. Nós estamos de acordo. Não vou discutir nem o projeto do PS, nem o deste, nem o do outro, nem o do outro. Nós estamos plenamente de acordo que é preciso continuar a batalhar para que não haja diferença salarial com base no sexo, que é a terminologia que usa a lei e não o género. Não é essa a terminologia que é adotada nos projetos legislativos. Portanto, isso damos como adquirido. Quanto à forma concreta da lei sair cá para fora, no final ser aprovada, isso é um trabalho que os partidos fazem, que esta Comissão faz, e nós não vamos opinar sobre isso. Vamos opinar sobre o que está para além disso. A única coisa que vou opinar no projeto do PS é o famoso artigo 7. O artigo 7º, de cada vez que falei nele a empresários, deram 2 saltos na cadeira. Porque, na realidade, o artigo 7º confere a uma pessoa que faça uma queixa o direito a, durante um ano, fazer as barbaridades que lhe apetecerem, porque não pode ser despedida. Portanto, chamava a vossa atenção para talvez um pouco mais de cuidado. Há não muito tempo atrás eu discuti um caso de flagrante falta de ética da parte de uma senhora com o vice-presidente da CIT. E ele disse-me, pois, sabe, quase todas estas leis presumem que as pessoas têm ética e não aproveitam os buracos que a lei lhes permite.
Eu digo, pois é, mas há sempre uma quantidade de pessoas que não têm ética nenhuma, aproveitam o buraco, e isso difama toda a gente. O facto de uma pessoa fazer mal difama toda a gente. Portanto, parece-me que nunca conseguiremos tapar os buracos todos, de maneira nenhuma. Não há maneira, não há maneira. Há sempre um buraco que fica e que uma pessoa sem ética descobre uma maneira de passar. Agora, se pudermos fazer o que estiver ao nosso alcance para o instrumento legislativo ser tão bom quanto possível e não permitir a passagem a essas pessoas de menor sentido de responsabilidade, melhor. Agora, o que me parece mais interessante que eu comunico aqui é o seguinte: toda a lei, se olharem para ela, está cheia de conceitos vagos, que não podem deixar de ser vagos. Não podem, não se consegue. Não se consegue dizer tem que pagar exatamente o mesmo para postos de trabalho cujas competências e responsabilidades são similares. Isto dá para tudo, não é? E tem muitas outras formas de fuga, porque pode sempre alegar que não é igual, que não é parecido, que não é coisa, que é mesmo, que é diferente. Ou seja, eu prevejo, quando ainda por cima, qualquer ação contra uma entidade empresarial que tem advogados, tem que ser feita muito bem fundamentada, com muito cuidado, porque senão esbarra na primeira audiência e vai para o lixo. Não é? Ou seja, a dimensão subjetiva destas coisas aconselha a que, além da lei, se façam outras coisas. Dir-se-á. Então, mas o que você está a dizer é que não quer a lei. Não. Vamos ver. Como é que funcionam as empresas? Funciona como toda a gente neste mundo. Evitando a punição. O primeiro sentido ético das crianças é evitar a punição. O que é que isso significa? Significa que é preciso criar um risco. Tem que ser arriscado discriminar mulheres ou discriminar homens, depende das circunstâncias. Tem que ser arriscado. Tem que haver um risco. E quem cria o risco é a lei e a opinião pública. Não há muito mais. Os clientes podem criar um certo risco e eu até nesse risco confio mais. Se não houver lei, isto garanto-vos que os indicadores vão piorar. Vão piorar. Havendo uma lei firme, como aquela que os partidos estão a preparar, e saúdo-vos por isso, obviamente cria-se um risco. Se se cria um risco, nas empresas há um departamento de compliance e há pessoas de gestão de risco que vão olhar para a lei e dizer está aqui um risco, vamos ver como é que reduzimos isto. Como é que fazemos com que este risco não seja muito sério. Por causa disso, há muito tempo a União Europeia percebeu que não pode pôr um polícia atrás de cada pessoa. Porque logo a seguir a esta lei ser aprovada, a Autoridade para as Condições de Trabalho pede mais 50 inspectores, que não vai haver, porque não há dinheiro. E a CIT pede mais não sei quantos técnicos, que também não vai ter. Portanto, a solução é aquela que a União Europeia tem vindo a adotar há muito tempo. Chama-se autorregulação e avaliação pelos pares. Um dos instrumentos mais sólidos de regulação que a União Europeia lançou e que passou completamente ao lado das autoridades portuguesas é a Diretiva do Relatório Não Financeiro. A Diretiva do Relatório Não Financeiro foi objeto da nossa parte, da APE, de múltiplas reuniões com grupos parlamentares que confessavam a sua total ignorância sobre a matéria, nunca tinham ouvido falar. Com o Ministério da Economia, que teve aquilo meses parado e a seguir chutou para a Justiça. A Justiça teve meses parado e a seguir enviou para as Finanças. E em julho do ano passado as Finanças traduziram e publicaram, sem qualquer alteração. Mas a diretiva do relatório não financeiro é aquilo que está de facto a mudar muita coisa pela Europa fora. Porquê? O limite básico que a União Europeia definiu foi empresas com mais de 500 empregados e de interesse público têm que apresentar, junto com o relatório financeiro, um relatório que cubra aspectos de direitos humanos, igualdade de género, tratamento de resíduos ambientais, por aí fora. Todos esses aspectos. Como quiserem. No primeiro ano podem fazer como quiserem, a gente depois vai apurando isto. Houve uma leitura profundamente errada em Portugal, que foi a de isto tem a ver connosco. Isto abrange em Portugal meia dúzia de empresas, que é as águas, as transportadoras, as elétricas, é pouca gente. E além disso, este relatório pode ser substituído por relatório de sustentabilidade, que já tem estas coisas, porque isto não é nada. Mas não é verdade, porque na União Europeia a reação não foi essa. Na União Europeia o Parlamento soube da diretiva. Então houve países onde desceu para 250 empregados, houve países onde foi estendido a todas as cotadas e não apenas ao interesse público, houve países onde foi estendido a setores considerados de grande importância, que são grandes empregadores, como por exemplo a distribuição. Cá passou lá, mas nesses países não passou. Ora, acontece
que as PMEs exportadoras portuguesas, na sua grande maioria, vendem para a Europa. E na Europa, essas empresas estão, por via da cadeia de valor e da esfera de influência, obrigadas ao relatório. Porquê é que estão obrigadas ao relatório? Porque se eu sou uma grande empresa que estou obrigado ao relatório e não o repercuto sobre a cadeia de valor, como a própria diretiva manda, fico o risco sozinho. Quando acontecer alguma coisa, dizer o que é que você fez, em inglês, due diligence. Qual foi a sua diligência de vida sobre a sua cadeia de valor para garantir que isto não ocorria? Não fiz. Então a culpa fica consigo. Mas se eu tiver feito essa diligência de vida, muito provavelmente eu consigo dizer, eu fiz o melhor que podia. E por causa disso, as nossas empresas estão a receber exigências típicas do relatório não financeiro. Perguntar-me porque é que eu sei estas coisas todas. Porque houve um senhor que dirigiu o Compete há uns anos atrás, chamado Rui Vinhas da Silva, que convidou a APE para fazer um projeto chamado PME Sustentável. E nós estamos a realizar, e onde andamos a dizer às PMEs, ponham-se a pau, porque vocês têm que se conformar com o relatório não financeiro. E a resposta que temos é, a gente já se conforma. Houve um senhor de uma fábrica de sapatos que me disse, olha, a mim, perguntaram-me como é que eu garantia que a minha empresa continuava a funcionar se morresse? Ao telefone. Eu disse, mas porquê? Você acha que corre o risco de morrer? Corre. Você guia muitas vezes daqui para ali, daqui para lá, sozinho. Você tem um risco elevadíssimo de acidente de automóvel. Como nós estamos a fazer consigo um contrato de fornecimento de gás de couro para um determinado período e trabalhamos consigo segundo a técnica logística de just in time, nós, se você não nos forneceu o produto, também não o fazemos. E, portanto, queremos reduzir esse risco ao máximo. Isto é, são os clientes, como o IKEA, como a Sony, como a Inditex, que estão a exigir uma série de coisas. Mas, como a doutora Anabela Pereira da Silva disse, o Estado português não exige nada. E devia exigir. Porque o que é curioso é que para fornecer ao Estado português pode-se fazer as salvajarias todas. Mas para fornecer à Zara tem que se confirmar que não temos discriminação de género. Alguma coisa está errada nisto. Não está. É que a soft law funciona melhor do que a hard law. Porque a soft law tem uma consequência muito simples. Você não se conforma com o nosso requisito. Não compramos. Ponto final. Mas a lei não funciona neste caso. O que funciona é que eu compro, eu, técnico de risco, ponho o asteriscozinho que permite ao meu colega da compra efetivar a compra, se você me convencer que o risco na sua organização é baixo. E isto é que é o verdadeiro motor para as empresas. Agora, qual é o papel da lei? Do meu humilde ponto de vista, criar o risco. Criar o risco. Porque sem risco não acontece nada. Mas por si só o risco também não dá nada. Porque o risco, a única coisa que dá é um processo em tribunal. E o processo em tribunal há N maneiras de discutir aqueles conceitos e aquela finura dos conceitos e argumentar com o mercado e aquilo passa e depois no fim a multa é reduzida a uma repreensão quando é. Portanto, de facto, o apelo que eu não é o apelo que eu necessito fazer à senhora Presidente, porque ela sabe, e eu já disse isto muitas vezes e ela sabe, o apelo que eu vos faço é no sentido de, apesar da Assembleia ser um organismo para produzir legislação, em muitos países a Assembleia é também assume-se também como alguém que estimula a outra lei. Não há nisso nenhuma contradição. E, portanto, eu até trago propostas muito concretas, como, por exemplo, fazer com que os senhores e senhoras deputados e deputadas conheçam melhor a Agenda 2030 e os ODS. Conheçam melhor. Porque, de facto, é uma grande aposta mundial. É o guia para muita coisa que se está a passar. Os espanhóis fizeram um instrumento informático do melhor que eu já vi para levar as empresas para o caminho da Agenda 2030 e dos ODS. Portugal não tem nada. Nós estamos obrigados, pela lei, pela diretiva do relatório não financeiro, o Estado português está obrigado a evidenciar o que é que se está a fazer. Nada. Nem se sabe qual é o departamento do Governo que pode pegar nisto. Em relação aos ODS, o papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Senhora Secretária de Estado, Teresa Ribeiro, é concentrar a informação, não é gerá-la. Há muitas iniciativas muitíssimo boas por aí que o Parlamento devia conhecer.
Por exemplo, há um pequeno parlamento chamado Câmara Municipal de Cascais. Nesse pequeno parlamento, a senhora vereadora Pinto Balsemão convidou todos os senhores vereadores, em todas as propostas que fazerem uma cruzinha no ODS ou na meta do ODS que é impactada por aquele projeto. De modo a que, com facilidade, a Câmara, no final, possa fazer um resumo do que é que a ação da Câmara contribuiu para a concretização da agenda internacional. É uma medida muito simples. E estas medidas estão a espalhar-se por todo o país de muitas maneiras. Eu acredito muito no poder transformador destas medidas, porque estas medidas saltam para a evidência na opinião pública. Nós na APE vamos lançar uma aplicação informática nascida em Inglaterra, de mais simples que há, mas que permite evidenciar numa coisa do tamanho de uma página A4 uma boa prática de responsabilidade social. Temos intenção, porque nós temos o capítulo EP, Women's Empowerment Principles, temos intenção de fazer uma área exclusivamente dedicada a esta questão da igualdade. Nós somos o organismo que fez a norma de conciliação. Tive um certo trabalho a levar setores da sociedade portuguesa a assumir a vida pessoal, não apenas trabalho de família, mas também a vida pessoal. Isso hoje é uma batalha ganha. Mas esta questão da remuneração é de longe a batalha mais triste que nós temos. Ainda por cima, porque a tendência é para se agravar, não é para melhorar. A tendência é seriamente de agravamento. Porquê? Por causa da digitalização. Há 83% de rapazes na União Europeia e 17% de raparigas apenas na área digital. Os cursos que as raparigas fizeram têm melhores notas, há mais raparigas com licenciaturas e doutoramentos, mas não estão nos cursos digitais. Estão nos cursos que, como diz o vosso preâmbulo, são algo desvalorizados. E, portanto, não sei, por exemplo, eu vejo com um enorme encanto a iniciativa da atual Senhora Secretária de Estado, Engenheira para um Dia. Mas vejo Engenheira para um Dia. Mas acho que precisamos de muito mais iniciativas. Não, pois eu disse isto à Senhora Secretária de Estado. Eu incomoda-me um bocado um certo elitismo. Quer dizer, às raparigas que elas devem ser engenheiras ou devem ser programadoras. Não, devem ser eletricistas. Devem ser instaladoras de ar-condicionado. Devem ser canalizadoras. Hoje, as ferramentas estão adaptadas à força da mão da mulher. Antigamente não estavam. Era preciso força de homem para cortar ou para desatrachar uma porca. Tinha que ser. Mas hoje não. Hoje as ferramentas adaptaram-se. Mas fica feia. Não fica nada feia. Prende o cabelo, mete uma coisa que aprenda, mete o fato de macaco, tira o fato de macaco, faz como o James Bond, por baixo está de smoking e até tem uma flor. Percebe o que eu quero dizer? Não, são paradigmas na cabeça das moças e das mães das moças que as levam a fugir da profissão tecnológica. E isto é algo que também devia ser trabalhado. Os pais das moças. Eu acho que as mães mandam muito mais que os pais, por isso essas coisas. Acho, mas tudo bem. Agora a minha menina ser canalizadora. Tudo bem. Canalizadora. Mas pronto, muito obrigado pela possibilidade e pronto, para já é o que. Nós é que agradecemos a partilha do vosso saber complexo, acumulado e muito refletido sobre estas matérias, que obviamente nos vai ajudar muito também a perceber e a tentar aprofundar e melhorar as propostas de lei que estão em discussão. Passaria a palavra aos grupos parlamentares. Sra. Deputada Rita Rato, penso que por motivos de conciliação vai ter que sair. Se os outros grupos parlamentares não se importarem, eu não me importo também de lhe dar a palavra. Gostamos muito de ouvir sobre estas matérias. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Queria agradecer o facto de poder falar primeiro e cumprimentar o Dr. Mário Parra da Silva, em representação da Associação Portuguesa para a Ética Empresarial, e a doutora Anabela Pereira da Silva, ex-presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias. Creio até que já numa outra subcomissão, num colóquio que foi organizado, teve a oportunidade de ser oradora sobre matérias também relacionadas, creio que, sobre as questões laborais. Eu ia tentar ser sintética, eu não percebi a referência que foi feita aos concursos públicos relativamente à aplicação desta lei aos concursos. Se pudesse explicar qual é que é a referência que foi feita, porque no âmbito da administração pública não pode haver uma discriminação no tratamento da candidatura, não é? Portanto, se tratar de um concurso, creio que não existe um concurso no âmbito da administração pública. Não, é para contratação pelo Estado.
Outras empresas. Exatamente. Para assegurar necessidades. Muito bem, muito bem. Porque eu não estava a perceber, era a lógica... Internamente essa questão estará Claro, resolvida no setor claro, público. claro. E pronto, então acho que tem mais a ver ao nível do outsourcing do que da contratação de trabalhos temporários, porque se contrata um serviço, não contrata trabalhadores, contrata uma empresa e a empresa contrata trabalhadores. Isso levar-nos-ia a outra discussão, que não é exatamente aqui nesta comissão, porque de facto cada vez mais, não apenas no âmbito da administração pública, mas também muitas empresas que recorrem a outras empresas para suprir necessidades permanentes dessas empresas. Não é? Portanto, isto cria muito mais que uma triangulação de relações laborais, o que prova muitas vezes é uma coisa, é que é muito mais difícil trabalhar estas matérias ao nível da discriminação, até muitas vezes o princípio de trabalho igual, salário igual, e não estamos só a falar de homens e de mulheres, estamos a falar de trabalhadores com vínculos diferenciados e executar o mesmo trabalho. Mas isso é matéria que também estamos a trabalhar na Comissão de Trabalho. Queria apenas dizer o seguinte... Eu estive a ler com a atenção o projeto de resolução do PAN, porque inclusivamente creio que todas as audições que já foram feitas, aqueles que se mais referiram com cuidado a essas questões foram o Dr. Mário Parra da Silva e a Dra. Anabela Pereira da Silva. Porquê? Porque, na verdade, eu creio que o projeto é muito bem intencionado, mas também não propõe nada que não tenha já existido. Ou seja, um projeto de resolução não tem o mesmo que uma força de lei. E, portanto, estarmos a discutir uma proposta de lei significa que, e a proposta de lei prevê, contraordenações ou incumprimento da lei e ao desrespeito pela lei. Um projeto de resolução são um conjunto de recomendações vagas. E se eu li bem o conjunto de recomendações, e nós teremos, obviamente, que o analisar, as recomendações que são feitas não apontam em nada que não tenha sido feito até agora e que, em algumas matérias, é obrigação do Estado fazê-lo. Mas, de facto... Isto apenas para dizer que muitas das questões que são referidas, quer dizer, o mínimo que se exige é que a Autoridade para as Condições de Trabalho e a CIT, e refere bem a doutora, que a CIT de facto tem que ter o reforço dos seus meios técnicos e humanos, porque nós estamos a discutir neste âmbito deste grupo de trabalho um conjunto de outras iniciativas legislativas de alteração ao Código de Trabalho, que muitas são do PCP, que não será possível de concretizar se não tiver mais meios materiais e humanos, porque garantir um parecer vinculativo da CIT, não apenas em caso de despedimento, mas também da não renovação do contrato, obriga de facto a que existam mais meios. Mas isto para dizer, por exemplo, que uma das não é um projeto de lei, uma das recomendações que é feita pelo PAN no seu projeto de resolução foi aprovada no Orçamento de Estado passado por proposta do PCP, que é o reforço do número de inspectores para a Autoridade para as Condições de Trabalho. E que continua, está aberto um concurso para 80 inspectores, mas ainda não cumprimos os rácios previstos da OIT face ao número de trabalhadores que estão no ativo. E, portanto, é óbvio que a ACT tem que ter um papel, e a CIT um papel muito importante na garantia do cumprimento do princípio do trabalho igual, salário igual, porque de resto está consagrado na Constituição e, portanto, a lei fundamental, ao contrário de muitos outros países, a nossa até prevê exatamente esse princípio. E, portanto, eu diria que nem é por falta de lei que esse princípio não é cumprido, é por incapacidade de fiscalização e é por desvontade, permita-me a expressão, por parte de muitas empresas de o fazer, porque eu não tenho a perspectiva de que as empresas praticam discriminações salariais por distração. As discriminações ou as disparidades salariais resultam, e como bem disse a doutora, e creio que no âmbito das empresas é muito isso que se sente, não através diretamente do salário, mas de outros mecanismos que compõem o salário. E, portanto, é óbvio que fiscalizar essas matérias e outras matérias pecuniárias é muito mais difícil do que analisar apenas o salário, não é? E, portanto, mesmo no âmbito da administração pública acontece o mesmo. E por isso é óbvio que muitas das questões que aqui discutimos no âmbito destas audições são muito importantes. Nós iremos trabalhar na proposta de lei, mas também em outros projetos que estão, e o PSD tem um projeto de lei relativamente a esta matéria. Vamos fazer esta discussão também no quadro das outras iniciativas legislativas, mas entendemos que há condições de ir mais longe na adoção de medidas efetivas de combate às discriminações, às disparidades e às desigualdades, porque estamos a falar de 3 conceitos diferentes, não é? Mas da parte do PCP estamos empenhados nisso e, portanto, agradecer mais uma vez a presença aqui e o contributo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Passaria a palavra agora à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar
o Dr. Mário Parra da Silva, da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, e a professora doutora Anabela Pereira da Silva, que já foi da Associação Portuguesa de Mulheres. Foi por vir aqui que me subiram ao título. Muito bem. É o que está aqui. Exato. Exato. Mas é o que está aqui. Mas isso tem a ver convosco, Não faz mal, não comigo. faz mal. Certo. Exatamente. Pronto, exato. Muito bem, mas é o que está aqui. Não tem importância nenhuma. E é um prazer revê-la novamente. Já estivemos noutros fóruns também a discutir temáticas muito semelhantes, portanto é sempre bom revê-la. Eu percebo, ouvia com muita atenção, percebo e tomámos boa nota de todas as propostas que faz, algumas até muito concretas, que são certamente um bom contributo aqui para o nosso processo legislativo. Percebo, e o PSD é muito sensível a esta questão de não sobrecarregar as empresas com mais burocracia, mas nós também entendemos que tem que haver aqui um equilíbrio entre as obrigações das empresas e a transparência salarial. Nós achamos que as empresas têm que ter consciência, que muitas vezes não têm, da política de desigualdade salarial, que muitas das vezes está subjacente a critérios de mérito. As desigualdades salariais são coisas assim sempre muito escondidas, e nós entendemos que percebemos e somos sensíveis a isso, que às vezes para as empresas é uma sobrecarga de obrigações e de burocracia que as desvirtua, portanto, o objetivo delas e que as desvia do objetivo delas, mas naturalmente nós compreendemos que a compreensão deste fenómeno exige que as empresas tenham, de facto, obrigações no sentido de conhecerem e terem presente as desigualdades salariais, que muitas das vezes, e nós temos tido muita nota disso, muitas das vezes não são absolutamente conhecidas e não existe por parte do empregador a consciência disso. E, portanto, aqui esta nossa solução, a solução das auditorias como uma forma de serem confrontados com a sua própria política salarial, era no sentido de obrigar as empresas a tomar consciência de um fenómeno que às vezes está subjacente e não é muito claro. Tomámos aqui boa nota, disse-nos aqui que não percebi muito bem, que pelo balanço social só já era possível obtermos a necessária informação de eventuais discriminações e desigualdades salariais. Sim, básica, muito básica. Certo. Eventualmente já que as empresas têm, e é uma obrigatoriedade de preencher o balanço social com a apresentação. Senão não grava, exato, se não ligar o microfone. Já que é uma obrigação para as empresas o preenchimento do balanço social com a apresentação de contas por exercício, então talvez a fazer alguma coisa fosse dentro do balanço social. Agora, a doutora está a referir, e eu penso que nisso, quer eu, queres tu, frisámos também de formas diferentes, é assim, é a parte pedagógica que está também a doutora aí a referir, e logicamente que a parte pedagógica tem muito mais impacto conforme nós vamos diminuindo a dimensão das empresas. Apesar de hoje, e como foi aqui referido, nós temos clusters e temos, por exemplo, empresas exportadoras que não têm muitos trabalhadores e que são pérolas autênticas. Agora, essas têm sido muito obrigadas, como disse o meu colega, têm sido obrigadas por força das empresas que as contratam a, de facto, irem implementando em termos de gestão e respondendo a uma série de requisitos que, caso não fossem empresas exportadoras, eventualmente não estariam com essa necessidade prática de o fazer. Eu julgo que aqui é muito importante também, apesar de eu ter dado alguns exemplos, a parte pedagógica, e penso que aqui o contributo até foi muito mais útil do que o meu, mais aprofundado do que o meu, nesse sentido. Faz-me uma confusão louca as empresas estarem certificadas e não praticarem coisas básicas. Isso é que me deixa completamente sem perceber. Como é que é possível? Mas é uma pergunta. Obrigada, doutora Anabela Pereira da Silva. Vamos continuar e depois a resposta será de uma forma mais densa, em grupo.
E, questões de otimização de tempo. tomámos Faz favor, boa Sra. Deputada. nota. Obrigada, Sra. Presidente. Tomámos boa nota aqui de algumas soluções, algumas aqui concretas que estudaremos e eventualmente serão questões pertinentes e concretas a colocarmos aqui no nosso processo legislativo. E depois também dizer só que ouvi a reflexão do professor Mário Barra da Silva e de facto devemos discernir sobre tudo aquilo que disse. É uma forma diferente de abordar e de facto prende-se muito com a pedagogia e com a autorregulação. E consideramos muito pertinente o seu contributo. Fez-me aqui pensar numa lógica que, não confesso, não estava exatamente a pensar assim. Nós temos entendido que esta questão da soft law e da hard law e, portanto, vamos avaliar e analisar aqui o seu contributo, mas que consideramos que foi muito pertinente. Estava mesmo a comentar isso aqui com a minha colega, que é outra forma de pensar. E pode ser de facto mais eficaz. Dizer-lhe só que aqui no Parlamento nós temos a funcionar um grupo, que é o Grupo de População e Desenvolvimento, onde trabalhamos na medida do possível os ODS e a Agenda 2030. É um grupo progressista, é um grupo importante e, portanto, tem esta agenda em si mesmo. Eu pertenço a esse grupo. Na minha opinião, há um trabalho aqui muito importante a fazer, mas esta casa tem sempre muitas reuniões e muitos grupos e às vezes não temos agenda para reunir tão periodicamente quanto seria desejável, mas é uma matéria que está nesta agenda do Parlamento e que tem o nosso acompanhamento. E também registrei a ideia que nos transmite da Câmara Municipal de Cascais, nomeadamente da senhora vereadora, de fazer a menção dos ODS impactantes com as medidas da própria Câmara, para se poder medir depois a dimensão. É de facto interessante, e as empresas também nas desigualdades e discriminações sociais poderiam também ter uma ficha, digamos assim, de autoavaliação. Seria interessante, fez-me pensar nisso, uma ficha de autoavaliação para medir essas questões. Portanto, não me vou alongar. Eu, se me permitirem, terei, porque constrangimentos de agenda também política, que sair, mas a vossa intervenção ficará naturalmente gravada e eu terei ocasião de ouvir as vossas respostas. Muito obrigada pelo vosso contributo e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Acrescentar só também a título informativo que, além do Grupo da População e Desenvolvimento, também existe a Associação Parlamentar de CPLP, onde está integrado o Grupo de Mulheres da CPLP e, obviamente, os ODS são tema central dessa agenda, portanto está a ser trabalhada em vários domínios. Fica aqui esta referência. Daria a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares, por parte do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. E, antes de mais, cumprimentar a Sra. Anabela Pereira da Silva e o Sr. Professor Mário Parra da Silva por terem vindo a este grupo de trabalho e a esta subcomissão e acrescidos dessas reflexões que eu acho que foram sem dúvida muito enriquecedoras e que também nos fizeram a nós fazer a nossa reflexão em relação àquilo que foram dizendo. Esta questão das desigualdades salariais, eu devo dizer-vos que quase que cresci com elas, porque eu sou de um concelho fortemente industrializado e de um distrito também com alguma importância ao nível empresarial, o distrito de Aveiro e o concelho de Águeda. É verdade. E por isso devo dizer que esta sempre foi uma matéria que pelo menos me tocou e que me criou sempre uma grande preocupação. E de facto é uma realidade. E eu recordo que em 2015, salvo erro, em junho de 2015, no distrito de Aveiro precisamente, e por causa das desigualdades salariais, houve um acontecimento histórico que teve a ver com a celebração de um contrato coletivo de trabalho que, entre a indústria corticeira e os sindicatos do setor, e que previa precisamente acabar com as desigualdades salariais, assumindo ambas as partes um compromisso de fazer um esforço efetivo de acabar com as desigualdades salariais que existiam. Porque ao ser feito este acordo, assume-se que de facto existiam desigualdades salariais. Curiosamente, num passado mais recente, creio que no ano 2016 ou 2017, eu até creio que foi no ano 2017, novamente no distrito de Aveiro, um acordo semelhante aconteceu no âmbito da indústria do calçado. E de facto, aos poucos, nós temos assistido a alguns melhoramentos, a alguma evolução no âmbito do combate às desigualdades salariais,
só que de facto tem sido muito aos poucos. E esta lei do Governo, esta proposta de lei do Governo, aquilo que pretende, e é com agrado que vos ouço dizer que, não obstante haver alguns aspectos que podem ser repensados ou melhorados, é com agrado que ambos concordam que realmente é necessário que alguma coisa seja feita. Dizer-vos também que estas vossas reflexões, estes vossos contributos foram muito importantes, sobretudo da parte da doutora Anabela, estes pontos que aqui referiu, o balanço social das empresas que pode ser melhorado no sentido de depois incorporar estas informações que podem ser úteis depois para a averiguação das desigualdades empresariais, a questão dos concursos públicos, enfim, todos aqueles contributos. Eu só perguntava ao Sr. Professor Mário Parra da Silva se a diretiva do relatório não financeiro a que se refere, não sei se a saberá de cor, é 2014/95, é essa, não é? Portanto, é que eu, entretanto, fui fazer uma pesquisa. É em vigor desde 1 de junho de 2017. Não é? É essa. Pronto, porque eu, entretanto, fui fazer a pesquisa para depois poder... Exatamente. É que eu depois queria vê-la com mais, e queria só confirmar consigo se era mesmo este, para depois poder também vê-la melhor. É. Sim, foi isso, eu já encontrei. Por isso, queria agradecer-lhe mais uma vez estes contributos e também dizer que há um aspecto que não foi aqui referenciado e pelo qual eu também iniciei esta intervenção e que gostava já agora de saber a vossa opinião, que tem a ver precisamente com a questão da importância da negociação coletiva neste processo. E, no caso, a doutora Anabela já não representa a Associação Portuguesa das Mulheres Empresárias, mas certamente conhecerá bem o setor e saberá também dar uma resposta a esse ponto. Se, de facto, não é muito importante a própria sensibilização dos vários parceiros, das entidades patronais e dos sindicatos, para que no âmbito da contratação coletiva estas questões também sejam cada vez mais abordadas e se não será também essa uma forma de conseguir uma implementação mais efetiva destas regras. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do CDS, Filipe Ana Coreta Correia. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Caros colegas, cumprimento a doutora Anabela Pereira da Silva, o Sr. Dr. Mário Parra da Silva também. Dizer que foi para mim muito enriquecedor e creio que no CDS-PP encontrará as preocupações que aqui expressaram, encontrarão grande receptividade, grande preocupação. Nós, no fundo, no CDS, debatemos muito estas questões e estamos sempre em conflito com duas tradições que marcam pessoas e processos dentro do CDS. Há uma tradição que tem muito presente, é uma preocupação humanista de perceber que o trabalho é um instrumento ao serviço do homem e, portanto, há que intervir num conjunto de iniciativas onde estas da igualdade entre homem e mulher têm pleno cabimento. E depois há também uma tradição que acentua mais o caráter da autonomia privada das organizações e das empresas e uma componente mais liberal e, portanto, reage com alguma desconfiança em relação a uma demasiada intervenção que às vezes possa haver do ponto de vista legislativo e do ponto de vista das políticas públicas. Eu creio que as linhas que aqui traçaram, de alguma forma, são perspectivas de tentar conciliar estas duas tensões e procurar os caminhos de maior eficiência. A ideia de insistir mais pela certificação, creio que também vai muito em linha da preocupação aqui expressa e ao encontro da diretiva da autorregulação e de permitir que encontrar mecanismos que permitam às empresas desenvolver políticas que sejam saudáveis e importantes e necessárias e, ao mesmo tempo, remeter isso também para a esfera da própria avaliação de risco das próprias empresas. Eu não tenho muito a acrescentar, senão dizer que aquilo que aqui trouxeram é matéria que continuará com certeza em diálogo também no seio do CDS. Ficava apenas aqui com uma questão em relação à doutora Anabela Pereira da Silva, quando dizia que a sua preocupação foi de verificar nestas propostas se não haveria aqui um excesso ou uma sobrecarga em relação às empresas.
e eu não percebi a conclusão, quer dizer, percebi que está de acordo com o sentido dos diplomas, mas não cheguei a perceber se na sua avaliação de facto há uma oneração excessiva das empresas ou não, ou é aceitável. Creio que deu uma pista remetendo para o balanço social, mas gostaria de ter aí um esclarecimento sobre esse ponto. E relativamente às outras questões, ao Dr. Mário Parra da Silva, não tenho nenhuma questão, simplesmente porque me percebi bem a pertinência da sua intervenção, julgo eu, e portanto reteremos o seu conteúdo em termos de elaboração também de propostas e de iniciativas desta matéria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora é a minha vez de usar da palavra apenas para passar para os senhores doutores para terminarmos esta audição. De qualquer forma, queria agradecer na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho da Parentalidade, a doutora Anabela Pereira da Silva e o professor Dr. Mário Parra da Silva, dizendo que, de facto, eu estava aqui quase sem palavras a ouvi-los, porque de facto é um gosto ouvir, às vezes até de uma perspectiva diferente, e o facto da experiência que têm, as vivências que têm, e muitas vezes mostrarem-nos as dificuldades que a aplicação da lei pode ter na prática, até criando burocracias para as empresas, e portanto acho que foi de facto muito importante os contributos que aqui nos deixaram, e eu naturalmente a mim só me compete estar aqui na qualidade de coordenadora. Queria passar-lhes a palavra então para os esclarecimentos que foram solicitados pelos seus deputados e aquilo que entenderem por conveniente dizer para o final desta audição. Muito obrigada. Uma relativamente aos parceiros sociais, e claro que sim, sem dúvida nenhuma que os sindicatos têm que estar envolvidos, mas é fundamental. Eu, aliás, vejo até Eu acredito que a contratação coletiva é um instrumento básico para o desenvolvimento de um país. Posso estar obsoleta, mas continuo a pensar que, de facto, tem um papel muito importante. E cada vez mais, dada toda a evolução que nós estamos a ter em termos dos conteúdos funcionais, da forma do mercado de trabalho, da forma como se processa tudo isto, e cada vez mais temos novas formas de trabalho e novos meios. E, portanto, respondendo à senhora deputada, digo-lhe sem dúvida nenhuma, aliás, os próprios sindicatos podem ser também atores em relação não só à aplicação da lei, mas também em relação a todo o caráter pedagógico que nós imprimimos os dois, no sentido de dar alguma consistência à lei e não ser apenas mais uma lei que depois não existe condições para ser aplicada. Daí até eu dizer, se for necessário algum compasso de espera, no meu entender, é preferível do que estar a publicar a lei e depois não haver condições para que ela tenha sucesso. E temos muito a aprender com todos os outros países que já o fizeram. Em relação ao peso para as empresas, precisamente por isso é que eu tentei ir por duas vias, para não estar mais a tirar horas de trabalho das empresas para, no fundo, estarem a cumprir aspectos que elas consideram burocráticos e que são burocráticos. Não tiremos esse peso e essa carga. Em relação à possibilidade do aproveitamento do balanço social e também em relação a algum questionamento que será de ser equacionado e que terá que ser equacionado, como é que as empresas são certificadas e não cumprem. E, portanto, isto teria que ser um requisito explícito, mas explícito cumprimento por parte das empresas para que as empresas possam ter as suas certificações. E também aí não estamos a fazer muito mais. O Estado pode fazer, mas a lei não. Pronto, a lei não, mas o Estado pode fazer. Precisamente é isso que nós estávamos aqui a comentar. Precisamente no sentido de dar maior agilidade e de não haver aqui grandes entropias, porque senão depois chegamos a uma altura que tudo colide com tudo. Portanto, julgo que respondi às duas perguntas que me tinham sido colocadas. Eu vou pegar neste último ponto para explicar o que é que eu pretendo dizer que o Estado pode fazer, a lei não. A lei não pode intervir sobre normas. As duas coisas excluem-se.
A lei pode invocar uma norma, mas não pode dizer o que uma norma é ou deixa de ser. Isto é, os senhores podem dizer, na execução desta lei, queiram fazer o favor de levar em conta a norma XPTO. E a auditoria por essa norma vale para o cumprimento da lei. Mas não podem dizer o que uma norma tem que ser ou deixar de ser, porque as normas são elaboradas por organismos, por definição, independentes do poder político. Se o poder político intervém, não é uma norma, é uma lei. Bom, agora o Estado pode. O Estado pode porque há muito que se tornou obsoleta, mas há enormes resistências a assumir essa obsolescência. O conceito de que economicamente mais vantajoso é sinónimo de preço mais baixo. Economicamente mais vantajoso não é sinónimo de preço mais baixo. Precisamente o conceito de economicamente mais vantajoso é um conceito dinâmico. Por exemplo, há custos que só se descobrem quando se descobre que aquilo é um custo terrível. Ora, se as mulheres sistematicamente forem pior pagas, quer dizer que vão ter piores pensões, piores reformas, pior tudo. E isso é um custo social adiado. Não é nada, é tão simples como isto. Ainda por cima, porque têm uma sobrevida maior e, portanto, vão recorrer mais a serviços de saúde e, portanto, vai ser necessário inventar esquemas suplementares porque elas não vão ter dinheiro. Pronto. Ou seja, o conceito economicamente mais vantajoso poderia servir de suporte a que nas compras públicas haja um elemento de preferência, não de exclusão, mas de preferência, que era o cumprimento de uma determinada norma. E se isso fosse feito, podem ter a certeza que muito rapidamente aparecia uma norma de igualdade salarial. Até porque essa norma foi criada alguns na Islândia, não sei se foi na Islândia. Exatamente. E nós na APE falámos com o IPQ quanto à hipótese de transferir a norma para cá. De passar a norma para cá. O IPQ, obviamente, está ansioso por isso. Obviamente que não tenho dúvida nenhuma de que haveria outro apoio da parte da CIT e da SIGA, etc. Não tenho dúvida disso. Mas a grande questão que se coloca é, e há mercado? Porque quem cria o mercado é a lei. Faço-me entender? É o risco que cria o mercado. Não é de outra maneira. Quando nós fizemos a norma de conciliação, estavam presentes no grupo que fez a norma, estavam presentes uma série de entidades, nomeadamente a CIT, tivemos o seu apoio, agora aqui Presidente, na altura Secretário de Estado, o seu apoio notável para aquela questão. As empresas do setor empresarial do Estado continuam a não adotar. Pelo contrário, a Pfizer adota. E outras privadas adotam, mas o Estado não adota. Toda a gente faz anedota no mercado, porque no Regulamento Geral de Proteção de Dados o Estado começou logo por se auto-excluir. Portanto, o Estado não dá exemplo de coisa nenhuma. A União Europeia tem, obviamente, políticas sérias para a sustentabilidade nas compras públicas. Há uma norma ISO que está em fase final, a 20.400, para sustentabilidade no procurement. Não é só para as compras públicas, mas para tudo. De cada vez que se fala com ministérios, dizem que isso é uma coisa que vai aumentar os custos da compra e que tem que ser pelo preço mais baixo. Portanto, há uma certa ditadura das finanças neste processo todo. Pois há, pronto. Agora, como é que podemos ir contornando isto? Porque, de facto, o país tem as suas dificuldades. Vamos tentando. Por isso, eu louvo os vossos esforços, mas garanto que isto resolve-se por via do mercado e não por via da lei. Reparem no seguinte, a lei portuguesa para algures em Telvas e Badajoz. Algures ali há uma coisa chamada fronteira, que agora já não tem estacas, mas já há ali um sítio onde a lei portuguesa para, as normas não. Entra um auditor na empresa, a partir da ACT ou a partir de outra entidade qualquer do Estado português. Tudo bem, conversa-se com ele eventualmente fará alguma coisa, passa-se para o departamento jurídico, vai. Mas entra um auditor para verificar se estamos a cumprir o I-Way, que é o IKEA Way. Podem ter a certeza que as mais altas autoridades da empresa estão em cima do assunto com muita atenção, porque o risco é perder o negócio. É a encomenda ser cancelada ou já não ser adjudicada. Portanto, o mundo real onde as empresas vivem é que tem que ser capturado, sem nenhum prejuízo quanto ao mérito da lei. Que isso fique bem claro que eu não estou... Porque sem lei não há risco, mas sem que o conjunto da sociedade económica, da sociedade empresarial, não assume esse risco, também não acontece nada. E, portanto, o que é que a União Europeia fez, e louvo imenso essa iniciativa da União Europeia, com a diretiva do relatório não financeiro, obriga as empresas a um processo transparente, evolutivo, durante os próximos anos, mas um processo em que as empresas vão ter que dizer o que é que se passa a seguir, quem é que nós necessitamos das ONGs, mas elas estão aí. Porque é que necessitamos das ONGs? Para virem dizer à opinião pública, nós pedimos o relatório à empresa XPTO, que está sujeita ao cumprimento deste tipo de relatório, e verificamos que só fala disto, daquilo e daquilo, que nunca fala da desigualdade salarial. Ó empresa, explique lá porquê.
Porque se a gente está à espera das autoridades para controlarem os efeitos dos resíduos e das agressões ambientais, pode esperar sentado. Porque aquilo é um processo de tal maneira complicado do ponto de vista jurídico, que acaba por não ter grande efeito. Agora, quando uma ONG, como o Francisco Ferreira na Zero, ou outra ONG desse género, denuncia a situação na televisão, acontece logo alguma coisa. Portanto, o que é muito importante nos dias de hoje é, porque, enfim, vamos lá ver, qual é o fim último do Parlamento? Fazer com que a sociedade funcione bem. É o que se espera do órgão legislativo. Fazer com que a sociedade funcione bem, fazendo o seu papel, que é para isso que lhe pagam, é para produzir boas leis hoje, não há 50 anos ou daqui a 50 anos. E um dos mecanismos que hoje produz boas leis é a articulação entre a lei, no sentido clássico do termo, que dá origem a uma sanção, a lei que não dá origem à sanção, mas acaba por ser ainda mais interessante. Porque também dá sanção, é uma sanção social, é uma sanção de mercado, é uma sanção, mas é muito pior, porque a gente engana-se dizendo, empresas multinacionais é a Siemens. Não é. Não há as Siemens, se a Siemens fosse uma empresa multinacional, só era bom esse tipo de empresas. Mas eu estive com 60 empregados, mas fica fora disto, que é uma grande empresa, uma espetacular empresa, multinacional. Exporta revestimento para cabos elétricos. Para todo o mundo. Está no World Marketplace, funciona de acordo com as regras que o mundo lhe dita, só tem 60 empregados e está algures ali para a guarda. As empresas portuguesas hoje, na sua esmagadora maioria, são multinacionais. E respondem àquilo que a fileira lhes pede. O papel da lei é criar em Portugal, permitam-me a palavra, embora seja um bocado ousada, um oásis de bem-estar. De leis decentes, igualdade, respeito pelo ser humano, respeito pela diversidade do ser humano, tanto quanto possível, criarmos um ambiente agradável de vida para toda a gente que cá vem. Isso é a nossa ambição. Porquê? Porque, além de ser bom para nós, é economicamente também muito bom, porque atrai muito investimento. Mas, de resto, nós temos que deixar de viver em algumas ilusões. Uma das ilusões mais perigosas, tenho pena que a senhora deputada do PCP não esteja presente, uma das ilusões mais perigosas é continuar a insistir-se nesta maldade intrínseca do empresário, que francamente é completamente obsoleta. A outra coisa que é completamente obsoleta, basta sair à rua e falar, é dizer que em Portugal temos um problema seríssimo para empregar pessoas. Eu posso dar-vos uma lista de empresas que estão desesperadas à procura de trabalhadores e não há. Faltam só 40 mil na construção civil. Só 40 mil, só na construção civil. Eu tenho sede em Águeda, a APE tem sede em Águeda. Por isso há pouco quando disse que era de Aveiro, exatamente, nasceu em Águeda, viveu em Águeda, vive em Águeda e sede em Águeda. Nasceu a partir do LIC, do Laboratório Industrial de Qualidade do LIC, do António Vidal, o Gil Nadais, um grande apoio também, todo aquele ambiente empresarial. E hoje do Carlos Alves, da Inova Ria, daquelas associações. E, portanto, de facto, Portugal é um país maravilhoso. Agora, nestas questões, não é pelos polícias, percebe? A gente tem que criar os polícias, mas tem que criar qualquer coisa ao lado, porque só os polícias não dá. Há uma longa experiência de como é que se dá a volta aos processos e como é que se alega e como é que se joga há uma longa experiência disso. E, portanto, não. Agora, onde, isto dizia-me outro empresário, o meu amigo, quando a Inditex diz tens que fazer, eu nem discuto, porque a Inditex... Mas também ao inverso, como um empresário da região de Mangualde, perto de Mangualde, mas não é Mangualde, que recebeu uma visita de uma multinacional de automóveis, ali próximo, a PSA. Mas a visita é que é curiosa. A visita foi assim. Olha, meu caro senhor, a gente descobriu... Estou a fazer um bocado de teatro. Isto não foi assim, mas pronto. Mas é melhor se eu fizer teatro. A gente descobriu que lhe vende 70% da sua produção. E estamos muito incomodados com isso. O homem ficou assustado e disse, vamos cortar as encomendas. Não. Vamos ajudá-lo a vender mais a outros, de modo a que a nossa cota aqui não seja 70%, seja menos. Se não conseguirmos isso, então sim, durante os próximos anos, vamos gradualmente reduzindo o que compramos. Mas porquê? Pergunta o homem perplexo. Porque não queremos assumir a responsabilidade de fechar a sua empresa. E, portanto, neste momento nós não nos arriscamos
a não manter o contrato consigo. Porque se não mantemos o contrato consigo, a sua empresa fecha. E há uma quantidade de trabalhadores que ficam sem emprego. Portanto, nós queremos ter a liberdade de não lhe comprar. Mas para termos essa liberdade, você não pode comprar mais de 30%. E portanto vamos ajudá-lo. Isto não tem nada a ver com o empresário, bandido, sempre à procura. Não é nada disso. Sem dúvida que há, porque há gente má em todo lado. Há gente má nos trabalhadores, há gente má nos empresários, há gente má nos dirigentes associativos como eu. Há gente má em todo lado. Até há gente má, se calhar, embora um ou dois só, do governo. Mas não. Mas isso aí não há de certeza. São muito bem selecionados e tal. Agora, não se pode manter esta lógica, porque ainda por cima, do ponto de vista científico, já não faz sentido. Do ponto de vista científico, desde que o Michael Porter lhe pôs uma bênção científica em cima, as universidades estão todas a ir por aí, e é de tal modo óbvio, que nunca mais ninguém fala em luta de classes e em coisas desse género. Porquê? Porque o capitalismo deixou de ser um capitalismo de acionistas, passou a ser um capitalismo de administradores. Antigamente os acionistas contratavam os administradores, agora os administradores contratam os acionistas. E os administradores têm uma lógica de rendimento, que por vezes pode ser profundamente perversa, como darem mais dividendos do que o que a empresa ganhou, para segurar os acionistas. Mas o que é facto é que a empresa passou a estar integrada num ecossistema. E é esse conceito de ecossistema que hoje explica a sobrevivência de uma organização, e não o conceito de oposição entre capital e trabalho, que é francamente obsoleto. Portanto, o Estado é uma parte muito importante, é um stakeholder muito importante no ecossistema das organizações. E o que é que o Estado faz? O Estado cria risco. Diz, olha, esta é a regra. Não cumpre esta regra, arriscam-se a um sarilho. Mas a gente tem consciência que vocês têm outros problemas na frente, como, por exemplo, vender, como, por exemplo, ter boa reputação. E nós podemos ajudar a que vocês tenham problemas a vender se portarem mal e que vocês tenham má reputação se portarem mal. E é verdadeiramente assim que está a funcionar. Uma empresa, no norte do país, continuam os agentes de rating e de notação financeira, continuam a perguntar às empresas qual é a garantia de que não têm trabalho infantil. Se o empresário responder, a lei proíbe, ouça, não me brinque comigo, qual é a garantia que tem de que não há trabalho infantil? Ele não quer saber da lei. Está a ver? Acreditam muito mais na SA 8000, por exemplo, do que acreditam na lei. Porque toda a gente sabe que é muito mais difícil contornar a SA 8000 do que a lei. Mas incomparavelmente. E que se perderem a SA 8000, perdem o negócio. E quem diz a SA 8000 diz uma série de outras normas que têm um peso, de facto, muito grande. Agora, isso significa que a lei... Não, a lei tem que existir, mas penso que, enquanto organismo, é bom que um Parlamento, e uma Comissão, que um deputado tenha consciência das armas que tem ao seu dispor, que podem ser de remeter para normas algumas coisas que a lei seja difícil e que aparecem como um fator preferencial, não se pode pôr na lei, tem que, embora haja casos em que isso acontece. Por exemplo, a ICC é autora e patrocinadora de algumas normas de comércio internacional que são completamente obrigatórias do ponto de vista da lei. De comércio internacional marítimo, que é a área deles. E há muitas normas que de facto passaram para o âmbito da lei. Agora, no caso, como diz a Anabela, e saúdo a sugestão dela, que é de facto muito boa, no caso das compras públicas, colocar estas questões como preferenciais, a empresa tem que evidenciar isto. Claro, se calhar vai haver departamentos aqui da casa a dizer, não, mas o ambiente é muito mais importante, agora vocês querem pôr como fator preferencial a igualdade de género, quando o ambiente ou outra coisa. Tudo bem, pronto, mas é diferente. Por exemplo, ontem, falando com uma grande empresa de informática, ela dizia, não, o nosso produto diferencia os impactos. Se nós temos uma fábrica que tem grandes efluentes, ele tem que demonstrar e tem que evidenciar no relatório o que é que faz para tratar os efluentes. Mas se nós temos uma sociedade de advogados com 150 advogados, tem que demonstrar que não discrimina salarialmente. Percebe o que eu quero dizer? Porque não tem efluentes, mas tem recursos humanos, tem pessoas. Então como é que trata as pessoas? E se as trata de uma forma que não é adequada àquilo que a lei prevê, então aplica-se a regra internacional de comply or explain. Conforma-se, não tem nada que explicar. Não se conforma, conte lá, que é para a gente perceber, se calhar até ter razão. Não é? Não sei, se calhar até ter razão, mas tem que explicar. Muito obrigado. Muito obrigado.
Mais uma vez agradecer os contributos e as sugestões que aqui nos deixaram, e julgo que todos estamos de acordo que foi de facto uma audição muito enriquecedora e que nos vai muito ajudar neste processo legislativo. Muito obrigada e muito boa tarde. Terminamos a nossa audição.